Bom dia, pessoal. Aí a sequência das aulas partem para esse restante de semestre, né? E como tentativa de auxílio para os vestibulares, vamos falar hoje de uma temática importante também nesse aspecto. O conceito é a hidrostática, né? O conteúdo é a hidrostática. É uma parte da física dentro do ramo da mecânica, onde nós estudamos os efeitos dos corpos, sendo eles submersos ou ainda flutuantes num dos estados da matéria, que no caso o estado líquido, né? Antes da gente falar bastante, vamos verificar aqui a presença de um companheiro para nos ensinar um pouco, né? Esse companheiro, no caso, é o experimento. Então temos aqui um copo de água, né, desses que a gente ganha em eventos do dia do professor, completo com água, né? E para usar esse experimento e termos uma noção do que vai ser falado, eu vou utilizar percevejos, tá? Como esse. Então, vou mostrar aqui mais de perto, percevejos de metal. Dois clipes, né? Meio que transformados aqui, que vão funcionar como instrumentos de laboratório, vamos falar assim. Tem aqui uma rolha dessas que a gente retira de garrafas de mel, né? Ela é bem pequenininha, assim, curtinha, ó. Mas tem rolhas maiores, né? E aqui na região maior, né, onde há um diâmetro maior aqui, eu coloquei 6 percevejos, né? Como vocês observam, tá? Então a intenção aqui é mostrar alguns efeitos interessantes. O primeiro deles é o seguinte: vou pegar esse clipe aqui, ó, né? E vou colocar um desses percevejos na superfície desse clipe, tá? Com cuidado e bem devagar vou colocá-lo bem em cima da água. Coloquei um, né? Vou colocar aqui mais um para vocês observarem um pouco mais de clareza. Então aqui um clipe bem na superfície da água. Olha lá. Os dois percevejos, eles, como a gente observa, eles vão flutuar. Eles estão flutuando, né? Interessante que uma visualização mais próxima fica legal, né? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui o experimento. Bom, continuando aqui, eu me aproximei um pouco mais o copo de água, né? Chegando aqui um pouco mais perto, ó, os clipes, os percevejos, né? Flutuantes aqui na superfície da água. Interessante. Outro caso é esse objeto, né? Ó, a rolha, que por sua vez nós sabemos um pouquinho, ela flutuou na água. Vamos ver? Olha lá, né? Como a gente observa bem, eles flutuam bem na água. Bom, um outro ajudante aqui para o nosso experimento vem a ser esse conjunto de ímãs aqui. Ó, muito conhecido aí das lojinhas de Aparecida, né? Aquele imã que a gente conhece aí de alguns lugares. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse imã em primeiro lugar para mostrar o efeito magnético. Né? Ó, a gente já percebe a aproximação ali do percevejo. Vou colocar ao lado do copo e vou, ó, mostrando que os percevejos eles vão afundar na água agora. Então assim, anteriormente eles flutuavam. E por que agora eles afundam, né? Vou colocar aqui mais um deles. E na realidade acabou. Mas assim, ora flutua, ora afunda. E aqui no caso da rolha, né? Como a gente tem percevejos na base dele aqui, ó, eu vou aproximá-lo ao fundo, né, ó. Vamos usar aqui a força magnética. Então eu consigo aproximar a rolha bem ao fundo, gente, ó, né? E a hora que eu solto o ímã, a rolha retorna, né? Então, assim, o efeito do retorno da rolha
não acontece no caso dos percevejos, né? Agora, o que de fato faz essa rolha voltar, né, para a superfície, ó? Trago ela até o fundo, solto, ela vem, né? E qual é o efeito que faz com que os percevejos permaneçam na superfície da água, já que a gente nota que os mesmos, eles afundam, né? Por que flutua? Por que afunda? Por que a rolha flutua? Por que eu consigo trazê-la até o fundo e tirando aqui o ímã, ela retorna? Então, assim, são vários elementos que serão utilizados em termos de teoria nessa aula da hidrostática, né? Em primeiro lugar, quando a gente quer entender essa flutuação do percevejo, né? Então, tentando aqui mais uma vez, pegando os dois aqui, ó. Quando a gente quer tentar entender a flutuação dele, a palavra-chave é a questão da tensão superficial. Aquela mesma característica associada aos insetos que são capazes de flutuar na superfície da água, né? Não deu certo agora. Mas, enfim, a flutuação dos insetos tem direta relação com a tensão superficial da água. Temos aqui uma fotografia que dá essa ideia, né? Que é um inseto flutuando na água. Então, por conta das forças de coesão molecular na superfície da água, que é tão forte quanto as forças gravitacionais, evidentemente, nesse inseto que tem massa bem pequena, né? Então, esse efeito é aquele que basicamente verificamos no experimento dos percevejos, né? Que tendem a afundar. Agora, no caso da rolha, né? A rolha, por sua vez, ela flutua na água, né? A gente observa aqui facilmente que ela flutua na água, e a hora que eu trago até o fundo, né, a rolha ela retorna caso eu retire o ímã, né? Então, assim, nesse aspecto, essa força que traz a rolha novamente para a superfície é uma força de reação que obedece aí o princípio de Arquimedes, essa força conhecida como força do empuxo, né? Então, durante e ao longo da aula, a proposta é comentar todos esses elementos, a partir de agora, e propor aquele mesmo tradicional trabalho junto ao terceiro ano com lista de exercício do assunto hidrostática. Vamos continuar. Bem, vamos lá. Nesse caso, então, a hidrostática, né, vem a ser estudada e nessa proposta, alguns itens, né, precisam ser avaliados. Então, o primeiro deles, que a gente vai associar aqui, numa ligação de ideias, vem a ser estados da matéria. Então, assim, nesse caso, que fica essencial avaliar, né? Os três estados que a gente estuda, por exemplo, nos conceitos iniciais de química, né? Então, nós temos o estado líquido, o estado sólido. Então, interessante perceber que, dentre esses três citados, nós temos esse aqui, que envolve uma junção muito forte das moléculas de qualquer corpo, né? Essa junção caracteriza o estado sólido. E a falta dessa força de junção, vamos dizer assim, o enfraquecimento dessas forças de junção intramoleculares, vai caracterizar muito bem o líquido e o gás, né? E o estado gasoso. Então, esses dois elementos aqui, esses dois estados da matéria, melhor dizendo, eles vão caracterizar o que a gente chama de fluido, que é a fraca ligação entre as moléculas, tornando então a possibilidade dessas moléculas se transporem umas às outras, né? O que não acontece com o estado sólido. Então, bem interessante lembrar que esse conteúdo, a hidrostática, nós vamos evitar, né, a fala a respeito do estado sólido. Basicamente, vamos comentar bastante sobre o estado líquido, né, mais sobre o estado líquido, e um pouquinho só, né, a respeito do estado gasoso, que tem um comportamento semelhante ao do estado líquido. Então, basicamente, a hidrostática vem a ser o estudo do equilíbrio nos fluidos, né? E principalmente no estado líquido,
nós teríamos aí a temática dessa aula. Retornando ao experimento, então, aqui exibindo rapidamente, né, temos o percevejo bem flutuante ali na água e a rolha. Mas vamos focar um pouco aqui na situação do percevejo, né? Ele flutua, apesar do companheiro dele estar lá no fundo lá do copo d'água. Tá bem lá no fundo aqui, ó, mais na ponta do meu dedo aqui. Agora, esse efeito de flutuação para o percevejo, ele tem relação direta com as forças de ligação entre as moléculas da própria água, né? Então, essa ligação é muito forte, capaz de ser suficiente e vencer as forças gravitacionais, tendo em vista a massa do percevejo, que é bem reduzida, e além disso, gerando a chamada força de coesão, que a gente entende em física como tensão superficial, né? Então, dois aspectos importantes para entendimento desse experimento são os aspectos força de coesão e adesão. Muito bem, então, importância desses dois conceitos, né? Então, temos esse primeiro aqui, forças de coesão. Na realidade, a gente vai entender a força de coesão como principalmente, né, no aspecto quântico, ou seja, associado às moléculas mesmo, e a força de ligação entre as moléculas. Basicamente, a intensidade das forças que ligam essas moléculas umas às outras, gerando o estado físico da matéria, a gente vai dizer que é a força de coesão que é presente. E as forças de adesão? No aspecto em que, por exemplo, eu observe esse copo de água, né, e percebo que a água é capaz de molhar o copo, né, essa palavra molhada, molhado, né, tem a direta relação entre moléculas da água que ficam ligadas à superfície do plástico, né, desse copo aqui, por essa força de adesão. Né? Então, a ligação entre moléculas de corpos distintos eu vou avaliar como sendo forças de adesão. A ligação entre moléculas do mesmo corpo eu vou então chamar de forças de coesão. A força de coesão vai ser tão intensa ao ponto de gerar flutuação de determinados objetos leves, que a gente chama então de tensão superficial, tá? Então, uma explicação breve a respeito do experimento aqui, e mais à frente então a gente faz uma avaliação do comportamento da rolha, né? Que o comportamento da mesma implicou aí a ação da força do impulso, né? Então, mais à frente a gente faz o comentário. Bom, ainda se tratando do experimento novamente, é relevante também falar sobre o conceito da densidade. Quando eu observo que o percevejo afunda, né, num determinado momento do experimento, ele afunda numa proposta de que a gente possa afirmar